Oi crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui com meu amigo Alex. Vocês já conhecem o Alex? Ele é meu amigo, ó, faz muito tempo, né, Alex? Muito. E aí a gente tava aqui hoje e eu tô lendo a Bíblia. Vocês sabiam que a Bíblia é o jeito que Deus usa pra falar com a gente? Nossa, mas que coisa estranha. Quando a gente conversa com um amigo nosso e ele fala com a gente ouve. Se a gente puder ouvir, né, a gente ouve. Tem gente que não pode ouvir. Mas a gente ouve e a gente pode ver, quando a gente consegue ver. E Deus, a gente consegue ver Deus? Não, porque Deus ele é invisível. Jesus é invisível. E do mesmo jeito que a gente não consegue ver, a gente também não ouve. E aí, a Bíblia é o jeito que Deus deu pra gente ouvir a voz dele. Tudo que está escrito aqui, pra gente que acredita em Jesus, é como se fosse Deus falando. Então, tudo que está aqui pra gente é verdade e são coisas muito importantes e especiais para a nossa vida. E aí eu estava lendo aqui o livro de Marcos, capítulo 15, que conta um outro marco histórico que aconteceu na história. E esse marco histórico, esse acontecimento, ele é um acontecimento difícil. Não é assim uma coisa divertida, nem uma coisa legal. É uma coisa triste que aconteceu, mas além de triste, é muito importante pra gente. Porque se não tivesse acontecido isso, a gente ia estar morto pra sempre, por toda a eternidade. Posso contar a história pra vocês? Vocês se lembram que a gente está falando de Jesus, né? E aí Jesus, nas aulas que a gente tem feito, a gente está vendo Jesus fazer muitas coisas. Vamos lembrar o que Jesus fez? Ó, Jesus, ele foi batizado por João Batista. Vocês se lembram? Que Deus falou lá do alto, desceu até uma pomba e todo mundo viu aquilo, deve ter sido maravilhoso. Jesus curou paralíticos. Jesus, ele multiplicou pães e peixes. Jesus também falou, ele subiu na montanha, vocês lembram? Que ele subiu naquela montanha e foi uma coisa meio mágica assim, porque ficou tudo muito claro naquela nuvem. E Jesus fez tudo isso quando ele esteve aqui na terra. Mas mesmo Jesus tendo feito tudo isso, sabe o que aconteceu dessa vez? Levaram Jesus preso. Pois é, prenderam Jesus. Os guardas prenderam Jesus e levaram ele preso. O quê? O que Jesus fez? Sabe o que Jesus fez? Eu vou falar para vocês. Jesus não fez nada. Jesus não fez nada. Tudo que Jesus fez era maravilhoso. Jesus, ele só fez coisas incríveis. Mas, naquela época, haviam alguns sacerdotes e religiosos. Sabe o que eles eram? Era como se fossem os pastores daquela época. Aqueles homens, eles não gostavam de Jesus. E onde Jesus ia, eles iam atrás para ver alguma coisa errada que Jesus pudesse ter feito. E Jesus não fez nada errado. Só que para eles, Jesus estava fazendo coisas que não podiam ser feitas. Ó, vocês querem um exemplo? Vocês se lembram que Jesus perdoou pecados? Então, para eles, na lei daqueles religiosos, só Deus podia perdoar os pecados. Só que eles não acreditavam que Jesus era Deus. Eles achavam que Jesus era um mentiroso. Pois é. Então eles ficavam atrás para ver o que Jesus pudesse fazer de errado. E aí naquele dia, eles prenderam Jesus e levaram Jesus preso. E naquela época, o castigo muitas vezes era a morte. Eles resolviam alguns crimes com a morte. E tinham mortes cruéis. E eles levaram Jesus
e levaram Jesus lá perante o governador. Sabe o governador? O governador naquela época, ele se chamava Pilatos. Então levaram Jesus e Pilatos olhou e Pilatos sabia que Jesus não tinha feito nada. E Pilatos perguntou para Jesus: você é o rei dos judeus, Jesus? E Jesus falou assim: você que está falando. E Jesus não falava nada. E lá fora do palácio, sabe o que aconteceu? Foi juntando muita gente. Muita gente. Tinha uma multidão, assim, uma aglomeração, uma galera assim muito grande. E aqueles religiosos foram lá no meio das pessoas e começaram a falar um monte de mentira. E eles começaram a falar: olha, Jesus está lá, Jesus tem que morrer. A gente tem que falar para Pilatos matar Jesus, porque Jesus está fazendo coisas muito erradas. Jesus está falando que ele é Deus, mas ele não é Deus. Jesus está mentindo. E aquelas pessoas, eles foram ficando com muita raiva. Eles ficaram assim com sangue nos olhos, sabe? De raiva, com muita raiva. Porque aqueles religiosos, eles eram malvados e eles odiavam Jesus. Eles queriam que Jesus morresse, mas que fosse a pior morte de todas. Por isso que eles levaram Jesus para Pilatos. E aí Pilatos, como Pilatos sabia, na verdade, né? Ele sabia que Jesus não tinha feito nada. Ele foi lá para a galera e falou assim: pessoal, esse homem aqui, ele não fez nada. O que vocês querem que eu faça com ele? E o pessoal ficava falando assim: crucifica! Crucifica! Não adiantava falar nada, gente. Jesus estava muito triste. E ele não falava nada porque ele sabia o que ia acontecer. E Pilatos perguntou de novo: vocês querem que este homem, Jesus, seja crucificado? E a galera toda: crucifica! Crucifica Jesus! Então, deram uma cruz para Jesus. E sabe o que fizeram com ele? Bateram nele. Mas não bateram pouco. Eles bateram muito. Eles bateram muito em Jesus. E o corpo dele ficou todo machucado. E ele ficou sangrando. E deve ter sido uma cena muito triste. E aí eles levaram Jesus em uma cruz para ser crucificado num lugar que se chamava Calvário. Era um morro assim bem alto que eles crucificavam as pessoas. Então eles levaram Jesus e eles colocaram Jesus na cruz. E eles prenderam as mãos e os pés de Jesus com pregos. Deve ter doído muito. E eles prenderam Jesus naquela cruz. E eles, além de prender Jesus, e além de bater muito nele, eles ficavam xingando Jesus. As pessoas que foram passando e os guardas, eles ficavam gritando assim: ei, Jesus, você não é todo poderoso? Desce dessa cruz se você tem tanto poder assim. Jesus não falava nada. E os religiosos, aqueles homens malvados que queriam que Jesus morresse, eles também ficavam xingando Jesus. E agora? Você não fez um montão de milagre? Desce daí agora, se você é Deus. E Jesus não falava nada. E aí lá naquela cruz, Jesus estava lá preso. E deve ter sido uma dor muito grande, porque Jesus estava sentindo todos os nossos pecados, toda a solidão da morte. E todo mundo zombando dele, falando, e ele ouvindo tudo aquilo. Sabe o que aconteceu? Quando foi meio-dia, o céu escureceu. E ficou assim uma escuridão total, durante 3 horas. E Jesus, lá em Marcos, está falando que Jesus ele falou assim para Deus: Deus, por que o Senhor me abandonou? Ele devia estar muito mal e muito triste, com muita dor.
E aí depois das 3 horas o céu foi clareando de novo e as pessoas continuavam zombando de Jesus. Ninguém tinha compaixão de Jesus. Eles viram Jesus lá preso e machucado, e a maioria das pessoas ficavam zombando dele. Até que Jesus deu o último suspiro e Jesus morreu. Jesus morreu lá na cruz. E aí, sabe o que eu queria falar com vocês? Que quando eu vejo uma cruz, eu lembro de Jesus. E eu lembro que Jesus morreu sem ter feito nada. Lembra que Jesus não fez nada? Jesus morreu lá na cruz e ele morreu por amor. Ele morreu porque ele amava muito a gente e ele ama a gente. Só que ele precisava morrer para salvar a gente por causa dos nossos pecados. Então, quando a gente olhar para a cruz, a gente pode lembrar da dor de Jesus, que não foi uma coisa fácil, foi uma coisa muito violenta e muito triste, mas foi necessária. E Jesus fez tudo isso porque ele nos ama muito, muito mesmo. E aí, eu ouvi uma música outro dia que eu queria ensinar pra vocês, eu e o Alex. E essa música, ela fala do nome de Jesus. Jesus se escreve assim, ó, Jesus. E aí eu queria que vocês guardassem uma coisa. Quando vocês ouvem o nome de Jesus ou falam o nome de Jesus, o que vem na cabeça de vocês, assim? O que vocês pensam? Vocês conseguem pensar assim? Jesus. O que vocês pensam? Quando a gente lembrar de Jesus, ou quando a gente ouvir o nome de Jesus, eu queria que vocês se lembrassem que Jesus, ele é poderoso. Lembra que a Kelly falou que Jesus, ele é o rei dos reis, ele é o rei acima de todos os reis. Isso é muito poder. Jesus, ele é muito poderoso. Mas além de todo esse poder, ele nos ama. E o poder de Jesus não diminui o amor dele. O poder de Jesus é tão grande quanto o amor. Então eu queria que quando vocês se lembrassem de Jesus, ou quando vocês falassem de Jesus, vocês se lembrassem que Jesus é poderoso e que Jesus nos ama. Mas eu queria ensinar essa música para vocês. E sabe o que essa música fala? Fala que Jesus, ele saiu lá do céu e ele veio aqui na terra para salvar a gente. E Jesus veio resgatar a gente do pecado. Por isso que ele morreu na cruz. E essa música fala que ele resgatou a gente do pecado. Ó, aqui é a mão de Jesus com uma marca onde ele foi entregado. E que o amor de Jesus é muito maior do que o nosso pecado. O nosso pecado, ó, a gente peca bastante, né? A gente faz um montão de coisa errada que deixa Jesus triste, mas o amor dele é muito, muito maior do que essas coisas que a gente faz. E essa música fala que nada pode separar a gente do amor de Jesus. A gente tá junto com ele para sempre. Nada pode separar. E fala que Jesus é invencível, que Jesus é inigualável, não existe ninguém igual a Jesus. Que o reino todo, todo mundo, todo o universo, pensa assim no tamanho do universo, tudo isso pertence a Jesus. E ele aqui reina sobre todas essas coisas. Dele é a glória e que Jesus está acima de todos os reis. E que o nome dele, Jesus, é um nome lindo e um nome maravilhoso. E aí eu queria que vocês cantassem essa música com a gente. E quem sabe vocês aprendem um pouquinho dela e cantem depois junto com a mamãe, com o papai, com o tio, com a vovó. Vamos cantar? Oh, quão lindo esse nome é!
Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Sabe, crianças, Jesus foi crucificado e ele morreu. Mas essa história não acaba aí. Olha só, essa história está aqui no livro de Marcos, capítulo 15. Mas olha quanta história ainda tem, ó. Depois vai acontecer uma coisa maravilhosa, muito importante. Só que o que vai acontecer, vocês vão saber só na semana que vem, porque eu não vou contar aqui agora. Hoje a gente já aprendeu muita coisa, né? Vamos orar? Vamos orar? Papai do céu, muito, muito, muito obrigada por Jesus. Muito obrigada porque Jesus é lindo. Muito obrigada porque Jesus é inigualável, é invencível. Porque Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso. E mesmo Jesus sendo tão poderoso e tão forte, ele morreu. Mas ele morreu porque ele nos ama. E ele morreu para dar vida pra gente. E ajuda a gente a lembrar sempre que Jesus está com a gente em todo momento. E que Jesus nos ama e que Jesus é poderoso. Muito, muito obrigada, porque Jesus morreu para nos salvar. Em nome de Jesus, amém. Crianças, muito obrigada. Fiquem bem, a gente agradece e até a próxima. Um beijo, tchau! Oi, crianças! Voltei. Sabe por que eu voltei? Para falar do A Quatro Mãos dessa semana. Sabe o que eu pensei? Essa semana, uma coisa muito legal pra gente fazer. Já que a gente tá em casa, né? Por causa desse vírus chato. Esse vírus é muito chato. E a gente tá em casa se cuidando. Lavando as mãos, usando álcool gel, colocando máscara. Em casa não, né? Mas quando a gente sai pra alguma coisa muito importante, a gente coloca máscara. E a gente tá esperando a vacina. Algumas pessoas já tomaram a vacina, né? A minha avó já tomou a vacina. Sabe o Alex, que estava tocando na nossa história? Ele já tomou a vacina. Vocês conhecem alguém que já tomou vacina? Ai, eu não vejo a hora dessa vacina chegar para todo mundo.
Enquanto a gente espera a vacina, eu mandei para vocês uma receita de massinha pra gente fazer essa semana no Quatro Mãos. Massinha é legal porque dá pra gente brincar de muitas coisas, a gente pode inventar o que a gente quiser. Olha só, eu fiz uma cruz que tem a ver com a nossa história de hoje. Eu fiz uma casinha, um gatinho, até um caracol. E aí a gente pode desmontar e fazer outras coisas. E essa receita é uma receita que usa ingredientes que a gente tem na cozinha. É muito fácil, tá bom? E aí vocês podem fazer e se divertir muito essa semana. Tá bom, crianças? Fiquem com Deus. Um beijo e tchau!